Graça e paz, igreja. Amém? Paz, reflexão do amor de Deus. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, 13. Desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui da nossa igreja, quem está nos assistindo aí na mídia. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pai. Sabemos que é desafiador, né? E é uma responsabilidade muito grande, mas que nós possamos lembrar do nosso Pai que está no céu, tem cuidado de nós, e que nós possamos estar passando isso para os nossos filhos, a importância da imagem, né, e da representatividade de um pai na vida de um filho. Que Deus esteja abençoando cada um. Vamos fazer a nossa oração para dar início ao nosso culto. Pedir à igreja que se coloque de pé. Falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor, te agradecendo, Deus, por esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, te agradecendo, Senhor, pelas nossas vidas, agradecendo pela nossa igreja, que o Senhor esteja, Senhor, falando aos nossos corações nessa manhã, receba, Senhor Deus, o nosso culto, tudo aquilo que nós preparamos para o Senhor nesse momento, que o Senhor esteja tocando, Senhor, nas nossas vidas aqui e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vamos fazer o recitativo bíblico, que se encontra em Provérbios 20, versículo 7. Pedir à igreja mais uma vez para se colocar de pé. Vamos ler juntos? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Amém? Gostaria de saber se a igreja, se tem algum irmão que tem algum anúncio. Pode sentar, igreja. Em nome da MCM, também eu quero desejar aos pais um feliz Dia dos Pais, que Deus esteja cuidando de cada papai aqui. Eu quero trazer para vocês, falar que eu tenho feito contato todos os dias, né, com a ID, às vezes mais de uma vez ao dia, e eu trago dela um abraço para vocês. E pedir que a gente continue orando por Kleber, porque a situação dele não é assim tão favorável, né, que a gente esteja orando.
E agradecer às mulheres, porque todas as terças-feiras nós temos estado aqui e o trabalho continua, né? Em nome de Jesus. Então, estou aqui para estar orando, né? Orando hoje pela igreja, pelos pais e orando pelas mulheres da MCM e agradecer a presença de todas aqui às terças-feiras e contar com esse apoio à ID, mesmo de longe, porque faz muita diferença para ela essa oração que a igreja tem feito, esse apoio que eu digo a ela, que os irmãos estão dando a ela, porque ela também está já fragilizada, né? Mais de um mês acompanhando ele lá e não está bem. Então, vamos orar. Paizinho amado, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que, mesmo em meio às circunstâncias que às vezes não são boas, o Senhor tem estado conosco, o Senhor nos sustenta, Deus. Muito obrigado pelos papais no dia de hoje, abençoa cada um deles, traz saúde física e emocional, Pai. Muito obrigada às mulheres dessa igreja, muito obrigada às mulheres que têm comparecido aqui às terças-feiras, dando assim continuidade a esse trabalho da nossa irmã Aide. Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor esteja visitando ela nesse dia, o Kleber também, que o Senhor esteja fazendo na vida do Kleber a Tua vontade e o Teu querer, mas que em nome de Jesus ele seja tocado pelo Espírito Santo, Deus, para te aceitar, em nome de Jesus. Pai, seja Aide nesse dia, fortalece ela. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado por esse culto nessa manhã, que tudo que já foi feito aqui e que ainda vai ser feito, a palavra e tudo, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Deus. Louvado e engrandecido seja sempre o Teu nome, Senhor. Amém. Bom dia, amada igreja, tudo bem? Eu vou estar aqui falando sobre o nosso calendário da juventude, que ainda está acontecendo. Obrigada. Pode estar transmitindo aqui, fazendo um favor? Dia 2 e dia 3 foi o nosso Metanoia, foi bênção. Ontem também teve o nosso Tela Crente. Dia 16 vai ter o almoço na casa do nosso líder Diogo. E depois vai ter uma saída para o nosso praião. Depois, à noite, às 7 horas, vai ser louvorzão lá na PIB. E dia 24 vai ser o pós-culto da galera. A gente vai estar comendo em comunhão, aqui junto, depois do culto. Dia 29, dia 30 e dia 31 vai ter o acampatim. Os adolescentes que não me entregaram a autorização com a assinatura dos responsáveis, por favor, me entregarem ou procurarem Raquel, ok? Muito obrigada, amada igreja. Só para reforçar os anúncios da Milena, gente, quinta-feira tem PG dos Jovens, tá? Na casa do Diogo, 7h30, né, Diogo? 7h30. Então, os jovens que não estiveram nessa quinta, foi uma bênção, mas que essa semana vocês possam se permitir, né, para estar conosco lá, porque tem sido edificante. Pastor, o senhor quer falar? Na verdade, só para parabenizar a MCM, né? A MCM está fazendo 36 anos, eu tinha pedido a Leni para falar e ela ficou emocionada ali, né, com a irmã Aide, mas parabenizar as irmãs por esse trabalho tão belo que é feito na nossa igreja. Nós temos assim um privilégio de ter uma MCM atuante e contagiante. Então, a nossa oração e o nosso clamor é para que Deus continue abençoando a vida das irmãs e que esse ministério tão importante, essa organização tão importante da nossa igreja, continue crescendo para a glória do Senhor. Parabéns às irmãs, parabéns pelos 36 anos da nossa MCM. Que Deus nos abençoe. Como nós estamos no mês da juventude, esse momento agora a gente vai fazer um momento de oração. Gostaria de pedir pelos irmãos que estão enfermos, né? A oração agora também pelos nossos ministérios e
por ser um pouco desafiador, eu convidei uma jovem para estar aqui orando pelos nossos ministérios e os nossos irmãos, Esther, para fazer essa oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer por esse dia, quero pedir por esse culto, quero pedir em especial pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor visite a casa de cada um, quero pedir pelos nossos ministérios, que o Senhor continue edificando e abençoando a vida de cada um que participa e que mais pessoas possam participar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora nós vamos ter um momento especial com o nosso Ministério Infantil. Chamar a irmã Viviane com seus pequenos. Ninguém chora, por favor. Ouça a porta abrir, passos vem no corredor, fico a sorrir, é meu pai que já chegou, me chamando, quer me abraçar. Com carinho vem, me declare seu amor, com saudade sim, pelo dia que passou, me amando, com o seu olhar. Pai, você me ensina o que é o amor. Sigo teu exemplo para ser quem sou. Oro todo dia pra te cuidar e comigo sempre estar. Meu pai, razão da minha história. Meu pai, pra sempre na memória vai ficar. O meu coração é o meu lugar. Meu pai, exemplo de coragem. Meu pai, carinho e bondade. Tudo faz por mim. Meu pai. My dad, my life, I live it for you. My dad, my dream, I will stay with you. I love you forever. I love you forever. Meu pai, razão da minha história. Meu pai, pra sempre na memória vai ficar. O meu coração é o meu lugar. Meu pai, exemplo de coragem. Meu pai, carinho e bondade. Tudo faz por mim. Meu pai. Amém. Que Deus abençoe essas crianças. Vivi seu ministério também. Difícil, né? Conduzir agora. Mas Deus está no controle. Gostaria de chamar a irmã Cíntia. A gente vai ter... Cíntia gostaria de fazer um momento especial. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Como é lindo, né, ver nossas crianças homenageando nossos pais num momento tão importante. E estou aqui representando a comissão de programas da igreja e não vai ser diferente, né? Vamos homenagear os nossos papais aqui presentes nesse dia. Gostaria de pedir a todos os papais que ficassem de pé nesse momento. A gente tem uma palavra especial para o coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.
A gente sabe que quanto é difícil, né, conduzir a família, os filhos nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Mas temos uma palavra especial vinda do Senhor para o coração de cada um de vocês nesse dia. Nesse Dia dos Pais, a igreja se une para honrar e agradecer a Deus por cada homem que recebeu o chamado de exercer a paternidade. Ser pai é mais do que um papel social, é um ministério dado por Deus, uma missão de liderar o lar em amor, disciplina e fé. A palavra nos mostra que o verdadeiro exemplo de paternidade vem do Senhor, nosso Pai Celestial. Ele é paciente, compassivo e justo. Ele nos guia com firmeza e nos acolhe com misericórdia. Assim também, cada pai é chamado a ser um reflexo desse amor para a sua família, ensinando a verdade da Bíblia, orando com seus filhos e demonstrando dia a dia que o servir ao Senhor é a maior herança que se pode deixar. Ser pai na igreja é, muitas vezes, lutar batalhas em silêncio, é interceder de madrugada, é aconselhar com mansidão, é corrigir com sabedoria, é plantar semente de fé que, no tempo certo, florescerão para a glória de Deus. Nesse dia, lembramos a palavra de Josué, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada pai seja fortalecido pelo Espírito Santo para continuar essa caminhada, sabendo que sua dedicação e amor não são em vãos. Que o Senhor renove suas forças, enche o seu coração de alegria e lhe dê paz que excede todo o entendimento. Feliz Dia dos Pais. Que o nosso Deus, Pai amado, seja sobre a vida de cada um de vocês, lhe fortalecendo e os abençoando a cada dia. Amém. Feliz Dia dos Pais. A comissão de programa agora vai dar uma lembrancinha para vocês. Eu gostaria de chamar o nosso querido pastor para que fizesse uma oração por todos os pais aqui presentes. Queridos pais, podem continuar de pé, por favor, para a irmãzinha dar a lembrancinha para vocês e receber a oração do nosso pastor. Som, oi. Som, oi. Que benção. À medida que forem recebendo, vão se sentando que eu vou percebendo quem já recebeu. Isso. Que benção. Os que não receberam, fiquem de pé para receber ainda. Tem um pai lá na galeria. 2 pais na galeria. Isso. Parabéns, pais. Parabéns para nós, né? Privilégio de Deus podermos ser pais. Deus continue nos fortalecendo e nos sustentando. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela dádiva do Senhor que o Senhor nos concede de podermos, ó Deus, sermos pais. Que nós possamos nos espelhar em Ti, ó Deus, e refletir, mesmo que de forma imperfeita, o Senhor para os nossos filhos. Nós queremos ser pais segundo o Teu coração, que agrade o Senhor, que cuide como o Senhor, que exorte como o Senhor, que console como o Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos capacite, para que nós possamos apresentar os nossos filhos ao Senhor, Deus, como cheiro suave e agradável a Ti. Abençoe os nossos lares, fortaleça os pais dessa igreja. É a oração que nós Te fazemos,
no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, eu queria pedir que o pastor continuasse aqui. Ontem completaram-se 23 anos de consagração ao ministério pastoral. Nós vamos fazer uma homenagem para o nosso pastor nesta manhã, né? E aí, o senhor escolhe, você quer olhar de lá ou quer ficar aqui? Você tem o direito. Pode. Então, não sei se isso aqui atrapalha, acho que não, né, irmão? Mas eu vou tirar assim mesmo, né? Um, dois. Hoje, nosso pastor Jorge Cipriano completa mais um ano de consagração ao ministério pastoral. Sua caminhada ministerial começou lá atrás, no ano de 1998, quando foi enviado para o seminário pela sua igreja, Segunda Igreja Batista de Macaé. Durante o primeiro ano de seminário, o pastor Daniel Almeida Souza, pastor da CIB Macaé, compartilhou com o pastor Jorge o seu desejo e o desejo que o Senhor havia colocado no coração dele de fundar uma congregação no bairro Riviera, em Macaé. Com a bênção e a direção de Deus, pastor Jorge e sua esposa Magda iniciaram um projeto naquele bairro. Começaram então os cultos no quintal do irmão Valdir, depois na loja ao lado, e as pessoas iam se achegando, pessoas conheciam o evangelho e muitas vidas eram impactadas através daquele trabalho. O terreno foi comprado, o templo construído, e depois de muita oração, dedicação ao Senhor e esforço genuíno, a igreja estava de pé. Pastor Jorge e Magda, no ano de 2001, descobrem que vão ser pais da sua primeira filha, Raquel, e no ano de 2002, o pastor Jorge termina o seu seminário e é ordenado pastor no mesmo ano. Sua formação tinha sido concluída naquele ano, mas sua vida ministerial estava apenas começando. Foram longos 20 anos à frente dessa igreja, contando com os 3 anos de congregação, e Deus se fez presente em todos os momentos. Em 2006, nasceu a sua filha Esther, filha mais nova do pastor, e este conduziu suas filhas no caminho do Senhor, assim como a igreja, o qual foi confiado pastorear. Em 2023, é convidado para participar da sessão pastoral da CIB de Barra de São João, e Deus, com sua bondade e graça, concede o seu chamado para pastorear este rebanho. Em quase 2 anos à frente desse ministério, o pastor se dedicou arduamente, presente em oração, para que a palavra fosse pregada e para que a boa obra fosse cumprida, tendo visão, investindo na infraestrutura da nossa igreja, desde as salas até o templo, no ministério infantil, no ministério de educação cristã, organizando nossas EBDs, no ministério de famílias, investindo em conferências e criando o Dia da Família com prêmios sensacionais, capacitando líderes para exercer a boa obra e sempre trazendo a verdade do Evangelho, pregando a palavra e cuidando do rebanho que o Senhor o deu para conduzir. Parabéns, pastor Jorge, por mais um ano de consagração ao ministério pastoral. O Senhor e sua família são bênção em nossas vidas. A Segunda Igreja Batista de Barra de São João ama você. Pastor, vou pedir para o senhor subir aqui. Vou pedir ao pastor Narciso que estivesse vindo aqui fazer a oração pelo nosso pastor, né? Isso é muito importante para nós. E então, nós estamos aqui em nome da igreja, entregando uma lembrança. É um prêmio sensacional. Ó, arrasou. E agradecendo por então fazermos parte deste ministério. Deus o abençoe. Nós temos um pastor sensacional, mas nós damos muitas graças a Deus pela vida do pastor Jorge, lembrando que ele é nosso pastor, mas é um paizão também, né? Deus abençoe, pastor. Sabe o que eu estou dizendo de coração, né, pastor? Surgiu aqui mais um tempo precioso. Tem uma outra prenda no nosso pastor.
e depois então eu oro. São coisas que acontecem naturalmente. Onde é que está? Isso. Vitória, faça favor. Representando os adolescentes. Muito bem. O coração falou, não é? Tem que ser. Antes do pastor orar, eu quero também, como é porque a irmã Aide, que é presidente dos diáconos, e eu estou como vice, a irmã Aide não está com a gente hoje aqui, porque todos sabem que está lá prestando apoio ao esposo. Então, como vice-presidente dos diáconos, eu também quero dizer ao pastor que ele é uma bênção em nossa vida, que os diáconos estão muito felizes com a presença dele, com todo o trabalho que ele vem empenhando. Como ele diz aqui sobre a firmeza, né? Ele sempre na porta fala, firme, firme. Eu quero parafrasear lá em 1 Coríntios, aos Coríntios 15, 58, para que ele seja firme e constante, sempre abundante na palavra do Senhor e saber que o vosso trabalho não é vão no Senhor, como diz lá a palavra, tá? E nós agradecemos por tudo, tá bom? E firme, firme mesmo. Agora sim, né? Vamos orar. Deus, pelo nome de Jesus, que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, estamos com os nossos corações maravilhosamente agradecidos por podermos nos reunir em Teu nome com gratidão pela vida do nosso muito querido pastor Jorge Cipriano. E nesta ocasião ele está a completar mais um ano de vida. E nós pedimos ao Senhor a continuidade da saúde no corpo do Teu servo. E a continuidade da saúde na alma do Teu servo, na comunhão com o Senhor. Para continuar a conduzir a sua família. Continuar a conduzir a igreja que o Senhor colocou nas suas mãos. Pedimos, nosso Deus, que o seu coração seja sempre um coração feliz com Cristo e ele em todo o tempo da sua vida possa ter motivação para agradecimento, que nós como a igreja que ele pastoreia, igreja do Senhor, possamos honrar o pastor Jorge, que o Senhor nos deu como nosso guia espiritual. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre o seu ministério e seja sobre sua vida em todos os aspectos. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Jorge, pelo pastor que é, pelo esposo que é e pelo pai que é. Muito agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Depois ele vai falar, tá? Fernanda. Amém, igreja. Deus abençoe, pastor. Tem sido bênção nas nossas vidas, né? Na nossa família. Gostaria de chamar a irmã Idaura. A gente vai ter agora um momento de fidelidade. Chamar já o Ministério de Louvor para vir à frente. Graça e paz, família. Vamos meditar rapidamente em Provérbios 10, versículos 9 e 10.
A Bíblia nos diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão. É muito bom quando a gente entende e compreende a palavra de Deus. E Provérbios 3, versos de 9 a 10, nos ensina sobre a importância de honrar a Deus com os bens materiais, principalmente com as primícias da nossa renda. Quando temos esta atitude, demonstramos gratidão e reconhecimento pela providência divina. E Deus promete abençoar a nossa vida com fartura, enchendo os nossos celeiros e lagares. Amém? Esse é um momento em que nós iremos entregar a Deus aquilo que não é nosso, nós iremos ofertar e dizimar, e que possamos fazer isso sempre com os corações gratos. Logo após a minha oração, o Ministério de Cântico estará adorando a Deus. Os irmãos podem vir à frente e entregar os dízimos e ofertas. Gracioso Deus e eterno Pai, como é bom ter a certeza de que Tu és o nosso pastor e nada, Deus, nada há de nos faltar. E nós acreditamos que Tu és o Deus da nossa provisão. Obrigada porque essa certeza que temos dentro de nós foi o Senhor quem colocaste. Muito obrigada, Paizinho. Ensina-nos a sempre ofertar com alegria e dizimar também com alegria em nossos corações. Muito obrigada porque temos a certeza também que o Senhor ama quem dá com alegria. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Com muita alegria nós estamos aqui na casa do Senhor como igreja, corpo de Cristo, para celebrar e adorar ao nosso Deus e Pai. Queria convidar você para ficar de pé nesse momento, né? Se você não teve a oportunidade de dar um abraço no teu irmão, né? Que você possa usar esse momento e fazer essa confraternização. E juntos vamos louvar o Senhor, né? Com um cântico com alegria. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Pode
Pode sentar, igreja. Deus seja louvado sempre. Pastor, essa palavra, pastor. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos, graça e paz. Palavra de gratidão, gratidão aos irmãos pela generosidade, a bondade. Vocês são realmente muito preciosos, carinhosos, e é um privilégio de Deus estar nesse tempo exercendo o ministério que Ele me chamou, junto com os irmãos. Então, eu agradeço pelo carinho, agradeço assim pela bondade de cada um de vocês. E eu brinco com Elias aqui, cadê Elias? Não estou vendo Elias? Eu brinco com Elias que é sem pressão, mas agora eu estou sendo pressionado. Ontem o Juca estava me pressionando aqui, né, Juca, para fazer algumas coisas, e nós estamos fazendo. Juca, sem pressão, Juca, sem pressão. Não me pressiona não, Juca, não me pressiona não, que eu gosto dessas pressões, Juca. Então, a gente está assim, muito grato ao Senhor. Semana passada nós tivemos eu estou preocupado em falar essa palavra, mas nós tivemos o Congresso Metanoia. É por isso, eu tenho preocupação por causa disso. Você fala, queria alguma coisa. E foi assim, uma benção. Já estamos com saudade, já pensando no próximo. E tem sido um mês assim, muito especial, o mês de julho, esse mês da juventude, e a igreja ativa. Mas agora nós teremos assim, um momento muito especial também. Nós vamos ter o momento de fazer aqui a apresentação de uma criança, o Mateu. Vou pedir, cadê o Mateu? Cadê o Mateu? Está por aí? Está lá. Vou pedir o Mateu para trazer aqui a vovó e a mamãe Isabelle, vovó Cláudia, mamãe Isabelle, vovô Gilberto. Vovô Gilberto. Lucas está aí? Cadê o Lucas? Não estou vendo o Lucas. Vem cá, Lucas, também. Toda a família, o tio Lucas, toda a família. Esse é um momento assim, especial. E o Mateuzinho está vindo aqui. Parabéns, Isabelle, pelo seu bebê. Já está bonitão. Vem aqui, a coisa aqui me dá ali aqui no meu colo. Você não vai chorar, não vai? Você vai chorar, não vai? Ele chorou, olhou para a vovó. Ele disse assim, não é a vovó. Ele falou, não é a vovó. Isso. Que bênção, né? A gente tem esses privilégios. O ministério, a gente tem muitas situações, às vezes não tão agradáveis, mas tem momentos no ministério que são verdadeiros presentes que Deus nos dá. Não é isso, pastores? Os pastores aqui presentes, pastor Narciso, esse é um dos momentos singulares na vida do ministério. Nós amamos isso, poder apresentar uma criança ao Senhor. Então, Isabelle, nós vamos fazer aqui um momento simbólico. Não tem nada de místico nisso, mas com muita responsabilidade, temor diante de Deus. O que nós falamos e fazemos é o desejo do nosso coração, orientado por Deus, para que os filhos cresçam no Senhor. Os filhos são herança, presente que Deus dá. Então, o Mateus é um presente de Deus para a sua vida. Que você o ensine e o eduque no caminho de Deus. Vou pedir a igreja ficar de pé. Pedir aos irmãos que estendam as mãos simbolicamente também aqui para esse altar. E nós vamos orar consagrando o Mateus ao Senhor. Bendito Deus, louvado, exaltado és o teu nome. Está aqui em minhas mãos, Deus, o Mateus, pequeno Mateus, Deus. E nós queremos consagrá-lo ao Senhor, vontade, ó Deus, da sua mãe, dos seus avós, de apresentá-lo a Ti. E nós o fazemos, ó Deus, segundo a Tua palavra, para que o Senhor o cubra com a Tua graça, para que o Senhor cuide do coraçãozinho do Mateus desde agora, ó Deus, e para todo sempre. Nós queremos rogar ao Senhor as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida desse pequenino,
e que ele tenha a oportunidade e o privilégio de crescer diante do Senhor, que ele possa, Deus, na idade apropriada, já em ter idade, dedicar e entregar a vida dele a Ti. Nós rogamos, ó Deus, ao Senhor para que ele cresça, ó Deus, e que ele te conheça, e que ele viva, ó Deus, para a Tua glória. Nós rogamos também, Deus, que ele seja um diferencial, um referencial na sua geração. Livra-o de todo o mal, proteja, ó Deus. Guarde, tome, ó Deus. Entre, Senhor, no seu coração. Ó Deus, manifeste a Tua graça e o Teu poder na vida do Mateus. Dê a Isabelle, ó Deus, a sabedoria, ó Deus, discernimento, de ensinar o Mateus no caminho que ele deve andar. Abençoe essa família. É o que te rogamos, Deus. E nós consagramos o Mateus ao Senhor, e consagrado está para que ele viva para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E ele não chorou, a igreja pode sentar. O rol de bebê tem aqui uma lembrançazinha. Eu nem vou passar, ele não chorou? Não chorou? Parabéns. Parabéns, vovó. Vovô, vem aqui, Luca, que eu não posso ir não por causa do coisa. Vem aqui, dá abraço. Parabéns. Passa a mão da mamãe. Em nome da MCM, do Hall de Bebê, eu passo para suas mãos o certificado de que o Mateus foi apresentado aqui na Segunda Igreja Batista e que o Senhor possa continuar abençoando sua família linda. E tiraram a foto já? Já tiraram a foto? Olha lá para a foto lá. Fica aqui também, Marcelo. Olha lá a foto. Aê, obrigado. E eu fiz a foto com o Mateus no colo, sem ele chorar. Toma aqui, quem pega o Mateus agora. Eu posso ficar com ele, tá aqui, eu vou ter que pegar. Obrigado por sentar, tá, minha filha? Deus te abençoe, tá bom? Vovô? Sim, vou chamar agora, obrigado. Deus abençoe, meu filho. E agora sim, vou chamar os nossos pequeninos, para a gente orar por eles. Isso, cadê as crianças? Estão vindo aqui, vem aqui, todas as crianças com as tias. E eu estou aqui com um púlpito menor hoje, eu tenho que me virar aqui. Calma aí. Está vendo, tesoureira, por que precisa do púlpito novo, com acrílico? Você viu por que precisa? Não é que eu quero outro, é porque não dá. Esse aqui não dá, ficar tirando coisa, não é isso? Cadê o Rosimério? Não precisa, Rosimério? O Rosimério disse que não conversa, né, Rosimério? Isso. Que bênção, nossas crianças. Parabéns pela apresentação de vocês. Como eu fico feliz de vê-los servindo ao Senhor, tá bom? Que vocês cresçam assim, servindo a Deus. É um privilégio, não é verdade? Vamos incentivar nossos pequeninos a servir ao Senhor? Vamos? Sempre, né? Dando essa oportunidade para eles. É um privilégio de Deus. O Renanzinho teve aniversário hoje. Que bênção. Parabéns, meu filho. É um bom dia fazer aniversário. Deus te abençoe, tá, Renan? Deus abençoe sua família. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela graça do Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus. Que alegria poder estar na Tua casa. Que ambiente, ó Deus. Que ambiência que o Senhor nos deu, nos presenteia, ó Deus, para que possamos adorá-lo. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Toma os nossos pequeninos em Tuas mãos, ó Deus. Cubra-os com a Tua graça. Ajude-os a ter, ó Deus, esse privilégio de que eles permaneçam assim na Tua casa, crescendo, correndo aqui entre nós, ó Deus, e que eles cresçam para serem servos que vão no futuro conduzir a Tua igreja. Faça isso, Deus. Obrigado pelo aniversário do Renanzinho, Deus. Ó Deus, que o Senhor continue o abençoando, que ele cresça nos Teus caminhos. Cuide dessas famílias, ó Deus. Cuide dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças estarão saindo com as tias. Perdão, meus irmãos, eu estou com a... Queria agradecer pela homenagem e
eu quase não choro, vocês sabem que eu sou muito duro, né? Eu sou um homem muito difícil de chorar. Eu gosto de chorar, não é coisa assim para mim, não. Mas vocês colocaram a foto ali do irmão Valdir. Irmão Valdir, ele foi membro fundador da igreja que eu pastoreei, e a igreja que eu pastoreei começou na casa dele. Então, um amigo muito grande que Deus me deu no ministério, que ano passado o Senhor promoveu para a glória. E quando eu lembro do Valdir, sempre lembro com muito carinho de ter toda domingo às 4 horas da tarde, 2 horas, o culto começava às 4 horas, 2 horas eu estava na casa dele. E Valdir ele queria descansar. Eu falei, Valdir, não dá para descansar não, Valdir, vamos trabalhar. Sabe que eu não sou elétrico, eu sou muito devagar. Mas eu ficava acelerando o Valdir, e Valdir ele era bem devagarzinho. Ele falou assim, pastor, tem que ter pique para acompanhar o senhor. Eu falei, não, mas a gente vai junto. E o Valdir, um grande amigo que Deus me deu, e está na glória com o Senhor. Eu sei que o Jaco foi pegar água, mas que minha voz está realmente embargada, e eu quero, mais uma vez, parabenizar os pais, que é sempre bom a gente refletir sobre a paternidade, e temos sido, assim, desafiados ao Senhor, pelo Senhor, a sermos pais que sejam pais conforme a vontade dele, né? E esse é o desafio nosso. Esse é o desafio nosso. E hoje, no Dia dos Pais, eu quero pensar um pouco sobre super-heróis. Pai é um super-herói. Pelo menos quando eu era as minhas filhas mais crianças, elas achavam que eu era um super-herói. Meio herói, né? Mas para ela era um super. Era um meio, mas para ela, ainda bem que ela não tinha essa visão. Eu fazia algumas brincadeiras com as minhas filhas. A gente tem aquele passa livre, né, nos pedágios. E eu falei para minha filha, ó, como o papai é conhecido, papai vai passar aqui, não vai nem precisar parar, todo mundo parado. Aí o papai vai passar, ó. E passava. E eu falava assim, essas coisas com ela, aí um dia eu falei assim, papai, eu acreditava nisso. É porque para elas os pais são os super-heróis. São os super-heróis. E tem que ser assim mesmo. Nas últimas décadas, houve uma onda de filme de super-heróis. Lembra? 2010 para cá, talvez até um pouco antes, o universo Marvel. Lembra disso? O universo Marvel. Quem acompanhou todas as sagas? Levanta a mão aí. Aqui. Todos os filmes. Eu maratonei tudo no período da pandemia, eu vi aqueles filmes todos de novo. Não tinha nada para fazer, eu vou ver os filmes de super-herói. E dentre esses filmes de super-heróis, tinham vários filmes do Homem-Aranha. Lembra disso? 2012. Lembra qual foi 2012? Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 1. Rapaz, aquele filme, para mim é o melhor. Aquele é o melhor, porque o espetacular Homem-Aranha. E na conversa entre o Peter Parker e o seu tio Ben, que era o pai de criação de Peter Parker, o tio pai Ben, orientando o sobrinho filho, advertiu com uma frase marcante. Vocês lembram? Como é que era a frase? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa é uma lição que a gente precisa aprender. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Embora esse ensinamento tenha se popularizado pelo sucesso do filme, a mensagem verdadeira por trás da ideia já havia aparecido na Bíblia. Vocês sabiam disso? Já estava na Bíblia isso. Lucas 2,48 diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
sobre nós pais, já que somos, aos olhos dos nossos filhos, verdadeiros super-heróis, já que fomos investidos de grandes poderes, pesam sobre nós, sobre os nossos ombros, grandes responsabilidades. Sobre nós há uma grande responsabilidade. Eu lembro uma conversa que eu tive com um veterano pastor. Vocês conhecem o pastor Geraldo Jeremias, assim que eu fui consagrado. E fui pedir ao pastor, o experiente, referência na nossa denominação, algumas recomendações, alguns conselhos para um jovem pastor que está começando. E ele me falou algumas coisas, mas ele disse assim uma frase, ele usou essa frase: Pastor Jorge, sobre nós, pastores, pesa uma grande responsabilidade. E aquilo me marcou. Sobre nós, uma grande responsabilidade. Sobre nós, pais, uma grande responsabilidade. E para vermos algumas dessas responsabilidades, eu vou abandonar o Homem-Aranha lá, que é um dos meus super-heróis favoritos, mas vou deixar ele lá. E eu vou recorrer a Paulo, a um herói da fé, a um dos pais da igreja. E aí eu quero convidar vocês, não sei se vai funcionar. Vai funcionar ou não vai? Vou tentar aqui. Funcionou. Abrir lá suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Amém? A palavra de Deus que está em minhas mãos diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunhos, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. E nós vamos falar então sobre responsabilidade de pai. Responsabilidade de pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está diante de nós a tua palavra e nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender, Deus, e a entender a tua palavra nessa manhã. Alcance cada pai aqui presente, os pais que estão acompanhando pelas nossas mídias sociais, e cada um, Deus, dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui hoje, que possam também ser impactados pela tua palavra. Aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Paulo, ele está aqui na condição de plantador daquela igreja. E ele aqui é o pastor dos Tessalonicenses. E Paulo, então, ele se sentia o pai de todos aqueles crentes. E ele sabia que lhe pesava grande responsabilidade por causa daquela igreja. Responsabilidades espirituais. Afinal de contas, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, aqui, duas perguntas que nós buscaremos responder hoje. Que grande responsabilidade Paulo ele nos apresenta nesse texto. Nós vamos tentar entender um pouco isso rapidamente e como nós devemos proceder para cumprir essas responsabilidades apresentadas por Paulo. Então, portanto, nós veremos aqui, primeiro, a grande responsabilidade propriamente dito, versículo 12, a parte final, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Versículo 11, você lembra? Ele diz assim: vocês sabem que tratamos cada um como pai trata seus filhos, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Pais, preste atenção. Deus nos chamou para conduzir os nossos filhos a viverem de maneira digna de Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade. Ensinar os nossos filhos a viver
de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Essa é a grande responsabilidade que temos. Essa é a grande responsabilidade que temos como pais cristãos. A nossa grande responsabilidade de pai e pai cristão é cuidar para que os nossos filhos vivam de maneira digna de Deus. Meus irmãos, se nós não cumprimos isso, nós falhamos na paternidade, se nós somos cristãos. Se nós não ensinarmos nossos filhos a vivermos de maneira digna de Deus, nós falhamos na nossa responsabilidade de pais cristãos. E o que significa isso, ensinar os filhos a viver de maneira digna de Deus? Significa, meus irmãos, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos sejam espiritualmente maduros, para que os nossos filhos sejam maduros e andem no Espírito, para que os nossos filhos se comportem de forma a glorificar a Deus em tudo o que eles fizerem. Sobre nós pesa uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade que Deus nos deu. A nossa grande responsabilidade como pais é ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor Jesus. É interessante o capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 7 e o versículo 8, Paulo vai se apresentar como mãe. Ele diz assim: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. E ele diz: sentindo assim como uma mãe, tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, como mãe, eu vou dar a vida. Eu vou dar a vida. Mas como pai, eu vou liderar vocês. Como mãe, eu vou dar a vida. Não só o Evangelho, mas como pai, eu vou ensinar vocês a viverem de maneira digna de Deus. Perceba, ele faz esse... eu vou pregar o outro sermão Dia das Mães do ano que vem. Mas a ideia é essa. A mãe dá a vida. O pai lidera. O pai ensina. O pai lidera. A nossa responsabilidade como pais é liderar e ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eles andarem no caminho de Cristo. E como fazemos isso? Andando no caminho de Cristo. Eu vou ensinar meus filhos como eu tenho que andar. Devemos cuidar para vê-los andando na verdade. João, terceira de João, verso 3 e verso 4, João diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Aí, versículo 4, ele diz assim: não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Perceba a alegria maior que João tem? Não é ver os filhos se formando na faculdade, não é ver os filhos tendo sucesso, jogando na seleção brasileira. A maior alegria de João é saber que os filhos estão andando na verdade. Essa deve ser a maior alegria dos pais. Essa deve ser a nossa maior alegria. Devemos cuidar para que nossos filhos andem na verdade. E nós vamos fazer isso andando também na verdade. Não é só dizer assim: olha, faça o que eu mando. Não, faça o que eu ensino, mas faça o que eu faço. Nós vemos pais se esforçando para dar o melhor para os seus filhos. Alguns se matam de trabalhar, dão tudo que os filhos querem, tentam de tudo para dar o melhor para os seus filhos. E deve ser assim mesmo. E deve ser assim mesmo.
Devemos nos esforçar para dar o melhor para os nossos filhos? Sim, devemos. Isso aqui está me incomodando. Deixa eu tentar ajeitar um jeito que ele pare aqui. Devemos dar o melhor para os nossos filhos. Mas nós devemos nos esforçar, meus irmãos, para ensiná-los o caminho que eles devem andar. Devemos ser mantenedores, devemos propiciar condições de crescimento intelectual, social para nossos filhos, mas a nossa grande responsabilidade como pai é ensinar os nossos filhos os retos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande responsabilidade. A nossa grande responsabilidade é cuidar para que os nossos filhos vivam de maneira digna de Deus. E a pergunta, estamos fazendo isso? Essa é a reflexão. Ser pai é uma benção. Meus irmãos, lembro do dia que a minha filha nasceu, a minha primeira filha. Meus irmãos, eu sou difícil de chorar, mas naquele dia eu chorei muito. Eu chorei muito, eu glorifiquei muito o Senhor, eu fiquei muito grato a Deus, é uma bênção. Obrigado, João. Eu trouxe ali, João quebrou meu galho. É uma bênção, ser pai é uma grande bênção, é um presente, é um privilégio. É um privilégio que Deus nos dá. Mas junto com esse privilégio vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar no caminho do Senhor. Essa é a nossa grande responsabilidade, cuidar dos nossos filhos, para que eles vivam de maneira digna de Deus. Mas também temos aqui a atitude responsável. Além de nos informar qual é a nossa grande responsabilidade, o apóstolo vai nos ensinar como devemos proceder. O apóstolo fala aqui de uma atitude responsável, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, capítulo 2, versículo 11, exortando, consolando e dando testemunhos para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. A atitude responsável tem a ver com um tratamento especial que às vezes sonegamos aos nossos filhos. Mas esse tratamento é devido aos filhos e nós não podemos sonegar, roubar, tirar isso deles. Preste atenção. Observe comigo. Paulo fala aqui de algo, uma ação contínua. Ele diz, exortando. Ele fala aqui de uma abordagem contínua, consolando. Ele fala de uma amostra contínua, dando testemunho. Exortando, consolando e dando testemunho. A atitude responsável, ela envolve... Passou, né? Está ruim aqui, mas está indo. Acho que está acabando a bateria. A ação responsável envolve a exortação. Paulo diz, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando. Parte A do versículo 2, exortando. Pais precisam disciplinar os filhos. Exorte com amor, mas exorte. Exorte. O verbo exortar vem do grego parakaleo. A ideia é de chamar ao lado, trazer para perto, ajuntar para conviver, é colocar no colo, mas dizer o que precisa ser dito. Trazer para perto para instruir e para confrontar, para encorajar e consolar, mas é para tomar posição. A ideia é que os pais precisam ter uma ação aglutinadora, agregadora, traz para perto e anime seus filhos com os seus conselhos. Esse é o tipo de tratamento especial que devemos dispensar aos nossos filhos. Isso lembra a nossa responsabilidade, que é cuidar para que os nossos filhos vivam de maneira digna de Deus. Para isso, nós temos que dar esse tratamento.
trazê-los para perto, conviver, colocá-los no nosso colo. Qual a última vez você colocou seus filhos no colo? Um abraço, um aconchego. E tem que mostrar o que eles devem fazer. Mostrar o que devem fazer. E quando eles fazem errado, deve disciplinar para que eles não façam errado novamente. Minhas filhas tinham lá as varinhas da correção, sim, lá em casa, elas conheciam. Eu apresentei para elas, esse aqui é o seu melhor amigo, depois do seu pai, a varinha da correção, e ficava lá. Tinha até o nome, que eu já esqueci o nome, minhas filhas cresceram, mas tinha o nome do amigo. E nós conversamos muito. Esse amigo conversou muito. Nunca espanquei minhas filhas. Nunca feri minhas filhas. Nunca fiz isso. Mas sempre disciplinei e usei a varinha, algumas vezes. Nunca com ira. Não disciplina quando você está irado. Quebrou o copo, que você disse que era não mexer, você ficou irado. Não disciplina seu filho nessa hora, senão você não vai transmitir amor, você vai transmitir ira. Espera, deixa acalmar e fala, nós vamos conversar. E depois, sobe para o quarto, explica o que está acontecendo. Olha, papai vai te disciplinar porque você fez isso desagradou a Deus, você desobedeceu. Você entendeu? Eu sei, papai, eu sei, já está chorando. Eu sei, papai, eu sei. Então agora, abaixa aí. 1, 2, e tudo tinha contagem. Tinha, a pena já era determinada. E dava, e chorava. Aí eu ia para o meu quarto, eu chorava depois lá sozinho lá em quarto. E aí eu explicava por que está acontecendo isso. Mas eu trazia para perto. Eu costumo dizer que nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos. E olha, não tem trauma, não tem nada disso não. Tem amor envolvido. Quando ele sai da linha, meus irmãos, exortem, chame para perto, confrontem e instruam. Nós devemos isso para os nossos filhos. E perceba que é uma ação continuada. É uma ação responsável continuada. Exortando. Essa exortação, ela tem que ser a vida inteira. Enquanto eles crescem. E sabe quando começa? Falei esse dia com o Eric. Quando que começa, Eric? Falei com o Eric esse dia, no dia das crianças aqui. É quando nasce. É quando nasce. Tá bom, Isabelle? É quando nasce. Já manipula tudo. Já começa a chorar porque te quer. Já ensina desde quando nasce. E porque se você não começar a ensinar quando ele é criança, ele vai virar adolescente. Vai virar jovem. E aí, a desobediência de criança, que você podia disciplinar e corrigir, você vai querer corrigir quando ele está adulto. Sabe o que acontece? Dá ruim. Lembra o jovem? Dá ruim. E aí, meus irmãos, só orando mesmo para que Deus mude o coração. Porque não foi disciplinado desde novo. Sou muito amoroso, chorador, firme também. Minhas filhas sabem quando é pelo olhar. É pelo olhar. E quando eu estou errado, elas falam, papai, você está errado. Esse dia mesmo eu errei com elas, agora há pouco tempo. O senhor errou com o que o senhor falou com a gente aqui. Aí você me perdoe, minha filha, papai errou com você agora. Então o pai também erra com os filhos. E os filhos vão perceber quando o pai está certo e quando o pai está errado. Então a gente precisa ter coragem de fazer.
Aí a abordagem responsável, ela é consolo, consolando, pois vocês sabem que tratamos cada um como pai trata seus filhos, exortando e consolando. O verbo consolar significa aliviar do sofrimento, arrancar a angústia do coração, conferir vigor emocional aos filhos. A abordagem visa construir, não destruir, aliviar, não afundar. Então, quando você exorta, não é para destruir, é para construir. Então, por isso você consola. Então, eu sempre dizia o que aconteceu antes e depois da disciplina, o que estava acontecendo. E depois nós conversávamos sobre isso durante o dia. Minha filha, sabe por que papai disciplinou? Sim, papai, eu entendi, eu peço perdão, eu me arrependi. E como isso é gostoso. É desafiador, meus irmãos. É desafiador. Mas a paternidade envolve comprometimento. Senão, é tão bonito. Eu sou pai. Sou pai. 2 filhas bonitas. E minhas filhas são lindas e puxaram o pai. Isso é milagre. Se puxasse a mãe, seria simples ser bonita. Puxaram o pai e são lindas. Isso é milagre. Parece que o pai são lindas. Milagre. Deus faz milagre. Parecer com o pai ser lindo. E é isso. Então, a abordagem visa construir, não destruir, dar consolo, exortar e consolar. Quando errar, exorte e confronte o seu filho. Há pais que passam a mão. Não é só passar a mão. Os seus filhos não merecem isso. Eles merecem ser exortados, chamados para perto, serem colocados no colo, serem confrontados e admoestados. Mas, ao mesmo tempo que exorta, o pai é aquele que consola para aliviar a dor e o sofrimento. O pai bíblico corrige, mas também restaura. Disciplina, mas também encoraja. Confronta, mas também abraça. Exortação e consolo. Exortação sem consolo endurece o coração. Preste atenção. Exortação sem consolo endurece o coração. Consolo sem exortação fragiliza. Cria-se rebeldes. Precisamos de andar com esses 2 braços. Rapidamente, que minha hora foi embora. A amostra responsável. Eu sabia que não ia dar certo hoje. Então, tem o testemunho. O Paulo diz: pais, vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho. É algo contínuo. Dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Dar testemunho é autenticar com a própria vida. Meus irmãos, o que testifica, a exortação e o consolo, eles valem a pena porque tem o testemunho de vida. Eu digo para minhas filhas: amem a Deus sobre todas as coisas. Vivam sempre para Deus. Nunca larguem o Senhor. Nunca deixem Deus. Amem a Jesus. Vivam para Jesus. O que eu tenho que fazer? Não é retórica. Pode me responder o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que autenticar o que eu digo com a minha maneira de viver. A minha maneira de viver tem que autenticar aquilo que eu estou falando com elas. Pai, você quer que o melhor aconteça com os seus filhos? Você quer o melhor para os seus filhos? Então, ensine-os a viver de maneira digna de Deus, os exortando quando eles errarem, os consolando para que não desanime, mas deem testemunhos para que eles te imitem, para que eles imitem vocês. Ensine os seus filhos a amarem a Deus, a viverem de maneira digna de Deus, mas para isso vocês também precisam viverem para a glória de Deus. Você já entregou sua vida a Cristo? Já? Amém? Já. Que benção. Você já tem vivido para a glória de Cristo? Já? Eu creio. Amém. Já. Agora, se você quer realmente o melhor para os seus filhos, entregue, se não fez a sua vida a Cristo, e viva intensamente para Cristo, e deixe os seus filhos verem que para você não existe nada melhor do que viver para Deus. Meus irmãos, céu e inferno é uma verdade.
Céu e inferno é uma realidade. E vocês querem que os seus filhos vão para o céu. Amém? Vocês acreditam nisso, não acreditam? Então, meus irmãos, vivam de maneira digna de Deus. Vivam de maneira digna de Deus. Nossos filhos precisam ver em nós a coerência entre o que pregamos e o que vivemos. Dar testemunho e autenticar com a própria vida o que ensinamos com a boca. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Comecei falando de super-herói, viu? Eu só queria falar de super-heróis. Nós somos super-heróis, amém? Que amam a Cristo, que vivem para Cristo, que ensinam seus filhos a fazerem o mesmo. Nós, pais, recebemos de Deus grandes poderes. Com eles vieram grandes responsabilidades. A principal delas é fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos vivam de maneira digna de Deus. Nós fomos chamados, meus irmãos, para ser pai, e isso é um grande privilégio. E ser pai é poder refletir o caráter de Deus dentro do nosso lar. Recebemos do céu poder imenso, o poder de formar corações e influenciar destinos eternos. E com esse poder, Deus nos deu a responsabilidade de conduzir os nossos filhos a viverem em modo digno dEle. E não conseguiremos isso apenas com o nosso esforço, não conseguiremos. Precisamos da graça de Cristo, do auxílio constante e da capacitação do Espírito Santo de Deus. Se queremos filhos que amem a Deus, precisamos ser pais que amam a Deus. Se queremos filhos que andem na verdade, precisamos ser pais que andam na verdade. Amém? Que ao olharem para nós, os nossos filhos vejam um reflexo do Pai Celestial, ainda imperfeito como somos, porque somos pecadores, sim, falhamos, sim, mas que buscamos em Cristo a capacitação para glorificar. Falhamos, mas queremos agir de maneira digna de Deus. E eu quero terminar fazendo 3 aplicações práticas para nós. Ganhe o coração dos seus filhos. Passe tempo com seus filhos. Chame-os para perto. Chame-os para perto. Ouça-os. Use cada momento para ensinar aos seus filhos o caminho de Deus. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Semana passada eu estive em Niterói com minhas filhas e milagre aconteceu. Coisas bênçãos aconteceram na vida das minhas filhas. Em meio àquilo eu falei com ela assim: você sabe de onde vem isso, meu filho? Isso é a mão de Deus. Tudo acontece por causa de Deus. Não é o nosso esforço? Sim, nós nos esforçamos. Mas se Deus não fizer, nada acontece. Mostre Deus aos seus filhos. Mostre que não é acaso. Mostre que é Deus fazendo. E não canse de fazer isso. Não pare de fazer isso. Porque eles crescem. E eles vão lembrar disso. Que Deus está agindo. Que Deus está cuidando. Então ganhe o coração dos seus filhos. Sejam um exemplo antes de exigir. Viva de forma coerente com o que ensina. Além de ensinar o Evangelho aos seus filhos, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Corrija com firmeza, mas console com amor. Quando for necessário, corrija. Mas se for necessário, corrija, não deixa de fazer. Se você ama seus filhos, corrija-os, corrija. Mas faça com verdade e amor. Lembrando que a disciplina que vem de Deus nunca tem como objetivo destruir, mas formar o caráter de Cristo no caráter dos nossos filhos. E que Deus então nos abençoe. E que Deus nos capacite para cumprirmos a nossa responsabilidade de pai. Amém? É desafiador falar sobre isso.
mas é necessário abordar esses assuntos para que nós sejamos pais, os pais que Deus quer que nós sejamos. Amém? Vou chamar o diácono para estar vindo aqui, o Ministério de Louvor vai estar vindo também. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós queremos que nossos filhos também participem da mesa de Cristo. Nós queremos que naquele grande dia, onde participaremos das bodas do Cordeiro no céu, os nossos filhos possam estar lá também e viver aquilo que Deus tem de melhor. Então, meus queridos pais, me junto a vocês, me uno a vocês nesse desafio, nesse privilégio, com essa grande responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Meu Deus, tua palavra viva e eficaz, que ela cumpra em nossos corações aquilo que te apraz. Que nessa manhã tão bonita, tão especial, que nos deparemos com a tua verdade e que sejamos transformados por ela. Que tenhamos assim atitude, ó Deus, de consolo, exortação quando necessário, consolo, e que sejamos modelos, exemplos, testemunhos vivos do teu poder, Deus, para que nossos filhos também vivam para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora então o nosso momento de celebração da ceia do Senhor. Quem está convidado? Todos aqueles que estão em comunhão plena com o Senhor, que já foram biblicamente batizados. Sim. Então, você já foi batizado? Está em comunhão com os santos? Você participa da ceia. Ainda não fui biblicamente batizado depois de pública profissão de fé e eu quero participar da ceia. Então, dá o próximo passo. Assuma esse compromisso. Eu não estou em plena comunhão. Então, dá o próximo passo. Se reconcilie. Volte. Seja modelo. Seja modelo. Modelo que será imitado para que seus filhos também possam ser abençoados. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue.
Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algum irmão lá na galeria, aqui no salão, até ficou sem receber uns elementos, levante uma das mãos para que a gente possa. Acho que todos receberam. Irmão, que benção. Privilégio, meu irmão.
Que bênção poder participar de momentos assim, celebrar a ceia do Senhor. Nós esse mês estamos celebrando no segundo domingo por conta da semana passada, do congresso, mas a nossa igreja tem esse privilégio de obedecer à palavra de Deus que nos ensina a fazer isso até que o Senhor venha. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O Senhor Jesus, um dos momentos mais decisivos da sua vida aqui na terra, do seu ministério terreno, na noite em que ele foi traído, ele lembrou de nós. E ele então nos deixou essa ordenança para que nós não esqueçamos jamais o que ele fez por nós. Ele se deu em nosso lugar. Ele se entregou para nos resgatar. E nós louvamos a Ele por isso. Senhor, nós te damos graça, porque um dia o Senhor escolheu morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser restaurados, perdoados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Muito obrigado pelo seu sacrifício, Jesus. Ao comermos desse pão, nós relembramos o que o Senhor fez por nós, e é por isso que te damos graça. Em teu nome, ó Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor vai voltar. O Senhor voltará. E nós estaremos com ele. O nosso Deus venceu. E ele nos faz ser vencedor. Ao celebrarmos a ceia, nós relembramos da vitória do nosso Senhor, a nossa vitória. Obrigado, Jesus. O teu sangue que verteu naquela cruz é o penhor da nossa salvação. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua vitória. Tua igreja te ama. Tua igreja te ama. Bebamos todo do cálice. Fique de pé. O Ministério de Cântico vai estar cantando. E nós, como terminamos sempre o culto, de mãos dadas, vamos fazer um grande círculo. Saia do seu lugar, vamos fazer um grande círculo. Um grande círculo. Um grande círculo. Pega o povo lá atrás. Vamos fechar, vamos fazer lá atrás. Isso. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Que bênção. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa celebração. Obrigado pelo teu povo reunido. Ó Deus, que haja entre nós essa comunhão plena, genuína, verdadeira, que glorifica o teu nome. Fortalece o teu povo, abençoa o teu povo, renova, ó Deus, a força e o vigor de cada um de nós. Mais uma vez eu rogo ao Senhor pelos pais dessa igreja, fortaleça os teus filhos, os capacite, os use. Ó Deus, a cada um de nós, Pai, que a sua bondosa mão nos sustente, nos oriente, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, as doces, ternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada filho de Deus aqui neste lugar e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Até logo mais à noite. Logo mais à noite continua a série de mensagens no livro de Gênesis. Uma conversa ao anoitecer, parte 2, hoje à noite. Venha, venha. Que Deus nos abençoe. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por mim.